1 Coríntios capítulo 11. Meus irmãos, mês de agosto é mês de aniversário da nossa igreja. Então, a gente vai dar uma pausa na nossa série que a gente vinha caminhando no livro de 1 Samuel, para fazer uma série direcionada, então, sobre o aniversário da nossa igreja e relembrando algumas verdades que Deus deseja como nós, como povo de Deus e como igreja do Senhor. E nós iremos começar, então, uma série hoje com o tema revolução. E a ideia é nós meditarmos um pouco em qual é o tipo de revolução que Deus quer fazer na nossa vida. E por meio da nossa vida como igreja, é sobre isso que a gente vai meditar então durante esse mês de agosto. E eu quero começar a minha reflexão aqui antes da gente ler o texto de 1 Coríntios 11, lembrando e falando sobre essa palavra, revolução. Eu não sei se você sabe disso, mas embora esse não seja um conceito que tenha nascido dentro do campo político, a palavra revolução ela se popularizou por meio das revoluções políticas que aconteceram no decorrer do tempo. O que é isso? O que é uma revolução? É quando você tem um momento político onde você tem um grande envolvimento da população e você tem pessoas se levantando, questionando o que vem acontecendo, questionando o sistema vigente e propondo novas ideias. E a ideia é, uma revolução sempre acontece assim. Existe uma sociedade que está preocupada e está insatisfeita com a situação atual, e então alguém se levanta falando, podia ser assim, e propõe uma sociedade diferente, e isso começa a ganhar apoio popular, e aí normalmente isso gera um movimento que derruba quem está no poder naquele momento, coloca uma nova pessoa no poder, e em pouco tempo você tem mudanças significativas. Normalmente as revoluções que aconteceram no nosso tempo, e no nosso mundo, normalmente isso envolve muita violência. Isso envolve, assim, toda revolução, e principalmente essas revoluções que aconteceram de maneira rápida, ela foi debaixo de muito sangue. Porque normalmente você tem pessoas, e aí você tem resistência, e é muito barulho, e é muito alvoroço, e é muito de muita coisa, e pum, quem está lá vai cair. E você tem esses movimentos acontecendo no decorrer da história. Cristo, quando ele esteve entre nós, ele também iniciou uma revolução. Mas é uma revolução completamente diferente do que das revoluções que nós temos no nosso tempo. E aqui eu me lembro de uma parábola que Jesus contou que narra como é a revolução efetuada por Cristo. Ele vai dizer o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus começou uma revolução que começa muito pequenininha, começa praticamente insignificante, uma sementinha de um grão de mostarda lá na Palestina, entre 12 homens que eram pescadores, que não eram pessoas de muita expressão. Mas essa sementinha que foi plantada, ela começa a brotar, a germinar, a crescer. E a revolução do reino dos céus, meus irmãos, é a revolução seguinte: você tem o reino dos céus e você tem o reino da terra. A oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. É Cristo trazendo o reino dos céus para a terra e implantando o reino dos céus aqui na terra. Isso começou pequenininho, mas estamos aqui fruto dessa revolução que começou há mais de 2 mil anos atrás. E a revolução que Cristo opera, meus irmãos, ela é muito diferente, porque enquanto a gente tem na nossa cultura revoluções que começam com muito barulho, com muito estardalhaço, com muita movimentação, com muitas manifestações, a revolução iniciada por Cristo começa de maneira silenciosa, começa de maneira aparentemente insignificante, mas ela produz mudanças mais radicais e mais profundas do que qualquer revolução que existiu na história. A coisa mais revolucionária que já aconteceu nesse mundo foi o início do reino de Deus. Porque isso continua crescendo e continua transformando pessoas de uma maneira tão radical e tão profunda que quem passa por essa revolução, você olha para ele e fala assim: olha, existe um Júlio antes e um Júlio depois. Não existe nada mais transformador e mais revolucionário do que o evangelho do reino de Deus. E essa implantação e essa expansão do reino de Deus na terra. Enquanto as revoluções do nosso tempo, normalmente elas envolvem muita popularidade, todo mundo abraçando, o reino de Deus é o contrário. Ele é muito impopular, e ele sempre enfrenta resistência, mas ele continua. E sabe qual é a boa notícia? No fim, a revolução que Cristo iniciou vai dominar o mundo. E no fim, quando Cristo voltar e esse mundo acabar, sabe qual é a única coisa que vai sobrar? É o reino dos céus que ele começou lá atrás. É essa sementinha que ele plantou lá atrás, e que está crescendo, e muita gente está vindo se aninhar debaixo dessa árvore. Essa é a revolução que Cristo quer fazer na nossa vida, por meio da nossa vida, na nossa igreja, por meio da nossa igreja.
E meus irmãos, a palavra que eu quero trazer aqui para os irmãos é que essa revolução, que é implacável, que é definitiva, que é a única coisa que vai sobrar no final, ela começa de um modo simples, profundo e extremamente poderoso. Sabe como? Ela começa com perdão. Ela começa com Jesus assentado em volta de uma mesa como essa com os seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. E hoje a gente vai meditar nesse texto de 1 Coríntios que vai falar sobre a Santa Ceia. E eu quero trazer a partir desse texto algumas reflexões sobre essa revolução que começa em nossas vidas com perdão. É interessante porque normalmente as revoluções começam com muito discurso, com muito barulho. A revolução iniciada pelo Senhor começa com o Criador dos céus e da terra derramando perdão sobre pecadores. E não tem nada mais profundo e mais revolucionário do que isso em nossas vidas. E eu quero ler com vocês então o texto de 1 Coríntios 11, dos versos 23 ao 28. A palavra de Deus diz o seguinte, e é Paulo tratando de algumas questões que a igreja de Corinto estava enfrentando. E ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Irmãos, esse texto foi escrito para a igreja de Corinto. Eu não sei se você sabe disso, mas a cidade de Corinto, e tem uma fotinha aqui para você entender, ela é uma cidade que ficava bem na junção ali, bem no meinho, onde você tinha mar para um lado e mar para o outro. E era uma cidade muito importante para o mercado da época. Era uma cidade onde você tinha muita movimentação de pessoas, porque boa parte do comércio mundial daquela época passava por Corinto. Então Corinto era uma cidade portuária, e qual que é o detalhe importante aqui para a gente entender esse texto? Era uma cidade, como era uma cidade portuária importante, era uma cidade que tinha muitas pessoas de muitas nacionalidades, de muitos lugares diferentes que viviam lá. Era uma cidade que você tinha muitos judeus, muitos gregos, muitos romanos, porque era uma cidade assim estratégica para o mundo daquela época. E quando você tem muitas pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes vivendo num lugar, você tem muitas pessoas diferentes que convivem juntas. É diferente. Quando você vai, por exemplo, uma cidadezinha lá do interior, que normalmente ninguém vai para lá, só as pessoas saem de lá, as pessoas daquele lugar normalmente são muito parecidas umas com as outras. Corinto não, era uma cidade com muita gente muito diferente. E o que aconteceu? Paulo vai para lá, vai para Corinto. Paulo prega o evangelho de Cristo em Corinto. E nasce uma igreja em Corinto. A igreja, que depois ele vai escrever as suas duas cartas para essa igreja. E à medida que essa igreja é transformada por Cristo, e essa igreja é formada, eles colocam um monte de gente diferente, de lugares diferentes, de culturas diferentes, convivendo juntos. E não só você tinha pessoas de lugares diferentes, mas você tinha judeus e não judeus juntos. E eu não sei se você sabe disso, mas um dos grandes desafios da época bíblica e dos primeiros séculos da igreja, do primeiro século da igreja, foi essa questão de como que os judeus iam se relacionar com os gentios. Porque na cultura judaica, a cultura judaica eles pensavam o seguinte: Deus nos escolheu como povo de Deus, e todos esses não-judeus, pecadores miseráveis, Deus os criou para serem combustível para o inferno. E eles olhavam para os não-judeus, assim, de maneira nem um pouco misericordiosa, de maneira nem um pouco amorosa. Era assim, miseráveis pecadores que merecem queimar mesmo no quinto dos infernos. E aí você tem uma igreja sendo transformada por Cristo e nascendo, e esse monte de gente convivendo junto. Só que a mensagem do evangelho é uma mensagem que vai na contramão disso, porque a mensagem do evangelho vai dizer o seguinte: você não é privilegiado por você ser judeu, você é pecador igual ao outro. Então a igreja não é formada por pessoas melhores e pessoas piores. A igreja é formada por pessoas que descumpriram a lei de Deus durante toda a sua vida, mas que foram perdoadas por Cristo. O que nos reúne como igreja é que nós somos perdoados. É que apesar dos nossos pecados, Deus nos aceita pela graça. E isso então nos une como igreja. Já parou para pensar nisso? Que igreja é um lugar que você tem gente de vários tipos diferentes, classes sociais, enfim, culturas, ideias e etc. O que nos une? Nós fomos perdoados por Cristo. Nós cremos no evangelho de Cristo, nós reconhecemos os nossos pecados e cremos que Cristo veio nos salvar. E isso uniu essa igreja também
que era formado de gente diferente. Só que o que começou a acontecer? Com o tempo, eles começaram a se esquecer disso. E começou a haver vários conflitos dentro da igreja de Corinto. Então, eles estavam se esquecendo que, apesar das diferenças deles, eles foram unidos pela cruz de Cristo. E aí começou a ter, dentro da igreja de Corinto, alguns partidos. Não, eu sou. Se você conhece a carta, você vai lembrar disso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Começou a ter diferença de quem que é o meu pregador preferido. Começou a ter diferença em relação a pensamentos sobre dons, sobre várias outras coisas. E uma coisa que estava acontecendo, e é o texto de 1 Coríntios 11, é que começou a haver uma diferenciação entre classes sociais dentro da igreja. Entre pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, e isso estava se refletindo no momento da ceia. Sabe o que acontecia no momento da ceia? As pessoas que tinham mais grana, e também não eram escravas, e naquela época, só um parênteses aqui, naquela época a ceia não era comemorada que nem a gente comemora assim no culto. Naquela época eles faziam uma festa, onde eles faziam de fato uma refeição juntos e comemoravam a ceia durante essa refeição. E quando eles estavam marcando o dia da ceia, o que acontecia? Marcava a ceia, quem era rico, que tinha flexibilidade de horário e tudo mais, ia antes, comprava um monte de coisa, fazia a mesa, e quem era mais pobre, quem era escravo, não podia chegar antes, chegava depois. E o que acontecia? Os ricos chegavam lá antes, montavam a mesa, comia igual, até sair pelas orelhas, bebia até ficar bêbado. E quando as pessoas mais pobres chegavam, não tinha mais comida, não tinha mais bebida e ninguém estava nem aí para isso, eles estavam sendo deixados de lado. Então Paulo escreve esse texto de 1 Coríntios 11 com o objetivo de lembrar eles algumas verdades que têm a ver e têm implicações para o nosso dia a dia. E é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, a mesa do Senhor, meus queridos, é uma mesa de perdão. E é essa mesa, e é esse perdão que deve definir como nós tratamos uns aos outros. Essa mesa nos lembra quem nós somos, e essa mesa também nos lembra como nós devemos tratar as pessoas à nossa volta. E eu quero, embora assim, esse texto que a gente vai ler de 1 Coríntios, meus irmãos, a gente poderia falar de várias coisas aqui a partir desse texto. Eu quero pegar esse texto e trabalhar somente essas duas ideias, sobre quem nós somos e sobre, a partir disso, quem nós deveríamos ser e como nós deveríamos tratar uns aos outros. E eu quero trazer algumas reflexões sobre isso para os irmãos nessa manhã. Primeira coisa, então, meus irmãos, que eu quero trazer é como que a revolução do reino dos céus começa com perdão. Paulo vai dizer o seguinte nesse texto, que ele, olha, deixa eu explicar para vocês. Eu vou passar para vocês aquilo que eu recebi do Senhor Jesus. Que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, esse é o cálice do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, vamos lembrar da noite em que Jesus foi traído. E aqui, meus irmãos, eu quero que você pare um pouquinho para pensar nisso. Essa é uma pintura conhecida aí do Leonardo da Vinci sobre a última ceia. E eu quero que você pare um pouquinho para pensar quando foi a primeira Santa Ceia celebrada, quando Jesus celebrou com seus discípulos. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa, né? A ceia foi celebrada na quinta-feira à noite, e Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Quem estava sentado naquela mesa junto com os discípulos? Os seus 12 apóstolos. E é interessante a gente parar um pouquinho para pensar nisso, porque, meus irmãos, os 12 apóstolos de Jesus eram pessoas que, mesmo entre eles, eram pessoas muito diferentes e que, assim, se não fosse Cristo, eles estavam se matando. A gente poderia destacar, por exemplo, Pedro, Tiago e João. Quem eram esses homens? Pescadores, pobres, considerados na cultura judaica como pessoas de segunda categoria. Uma coisa que acontecia muitas vezes com pescadores pobres é o sábado era dia do Senhor e não podia pescar. Mas às vezes eles estavam tão endividados que eles até furavam o sábado para pescar. E isso fazia com que eles fossem considerados entre os fariseus, entre os líderes. Como assim? É de segunda categoria. Isso daí é judeu mais ou menos. Pessoas inexpressivas naquela cultura. Além disso, você tinha sentado na mesa Simão o Zelote. Esse era um dos outros discípulos. Você sabe o que era um zelote da época? Sabe o que era um zelote? Os zelotes eram uma seita da época que se juntavam de maneira assim misteriosa e escondida e formavam um grande exército, porque na cabeça deles era o seguinte: o Messias vai vir, vai se manifestar e ele vai vir para acabar com Roma. Então vamos montar o exército do Messias aqui, para quando ele vier, a gente está pronto para entrar nessa guerra. E os zelotes eram homens extremamente violentos, que passavam parte da sua vida treinando artes de guerra, treinando como matar, como lidar com uma espada, com um arco e flecha, etc. Você tem, agora você imagina o seguinte: tem os pescadores de um lado,
Aí tem um cara que treinou a vida inteira para ser uma máquina de matar, do outro lado. Aí do lado dele, você tem sentado Mateus, o publicano. O cobrador de impostos. Sabe o que era um cobrador de impostos naquela época? Naquela época, Israel era dominado pelo exército romano, por Roma. E Roma, como que ele dominava? Ele colocava o exército romano dele espalhado por todo o império e cobrava impostos. E funcionava o seguinte, se você não pagar, você vai sofrer. E no fim eles não tinham opção, eles tinham que pagar impostos. E quem que eram os cobradores de impostos? Eram os responsáveis por mapear quem são as pessoas aqui, quanto de impostos elas devem, e fazer todo esse controle financeiro, juntando os impostos e mandando para Roma. Quem era Mateus? Era um judeu que se vendeu para Roma para arrancar todo o dinheiro do povo dele e mandar para o Império Romano. Meus irmãos, os publicanos eram odiados entre os judeus. É assim, se os pescadores eram a segunda categoria, os publicanos não eram judeus. Tinha que morrer. Essa era a visão da época. Porque além dele roubar todo o dinheiro e mandar para Roma, ele ainda fazia um caixa 2. Então assim, se ele deve 1.000 de imposto, ele cobrava 1.200 porque 200 ia para o bolso dele. E esses homens, e não podia fazer nada porque ele tinha o exército romano junto com ele, que também entrava lá no meio da corrupção toda, não tinha o que fazer. Agora você imagina, eu fico pensando, o Zelote sentado do lado do publicano. O Zelote ele era treinado para matar esse tipo de gente. E está todo mundo sentado na mesa. E além disso, você tem na mesa também Judas Iscariotes, que era o tesoureiro dos discípulos. Sabia disso? Judas era aquele que cuidava do dinheiro lá do ministério de Jesus. E de vez em quando ele pegava um pouquinho para ele também. Fazia uma corrupção ali dentro do ministério. Agora, meus irmãos, você imagina Jesus sentado no meio dessas pessoas. E sabe qual que é o detalhe interessante? Jesus não sabia de tudo isso? Jesus não sabia que ele seria traído? Mas mesmo assim, ele se assenta com todo mundo e fala, eu estava desejando celebrar essa mesa com vocês. E meus irmãos, quando a gente para pensar no retrato da ceia, nesse 12 discípulos sentados em volta de Jesus, isso daqui é um retrato, na verdade, de toda a humanidade. Nós somos esses traidores, sentados junto com Jesus na mesa. Nós somos esses violentos, esses corruptos, esses traidores, essas pessoas cheias de jeitinho. No fim, essa mesa da Santa Ceia e Jesus sentado junto com aqueles que daqui a pouquinho trairiam, é um retrato de quem nós somos. Você tem os traidores mais explícitos, os caras que matam mesmo, roubam mesmo, mas você tem os traidores mais disfarçados. Por exemplo, Jesus disse, lá em Mateus 5, que aquele que odeia o seu irmão já matou. Embora não de fato e de verdade, mas no seu coração ele já matou. Já parou para pensar que talvez você esteja sentado do lado de um assassino? Jesus também disse que aquele que olha com intenção impura no seu coração para alguém, já adulterou no seu coração. Já parou para pensar que talvez você esteja sentado do lado de um adúltero? A mesa de Jesus, meus irmãos, é uma mesa onde quem se senta ali é assassino, é traidor, é adúltero. Esse é um retrato da humanidade. E o pior disso, quando a gente olha para a ideia da ceia do Senhor, é que Jesus sabia de tudo isso. Tanto que Jesus fala para Judas, um de vocês vai me trair. E aí no final ele fala, Judas, o que você tem que fazer, faz logo. E aí Pedro fala assim, Senhor, eu nunca trairia o Senhor. Jesus fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E não é só você não, todo mundo aqui vai me abandonar. E mesmo assim Jesus senta na mesa. E mesmo assim Jesus está lá. E é interessante porque eles iam fazer tudo isso e Jesus já sabia que eles iam fazer tudo isso. Mas mesmo assim, Jesus anuncia perdão para eles. É bonito isso, porque pensa nisso. Jesus sentado na frente de Pedro, que vai traí-lo hoje. Vai negar. Jesus ele vai ser preso, porque o que acontece? Jesus é preso, ele sai da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras. Judas sai de lá e vai traí-lo e lá no Monte das Oliveiras ele é preso, ele passa a noite sendo julgado, ele é açoitado e no outro dia ele é crucificado. E quando ele mais precisou, cadê os apóstolos? Quando ele foi preso, quando ele está lá sendo surrado, julgado, cadê os apóstolos? Todo mundo sumiu. E mesmo assim, Jesus senta com eles e fala o seguinte, esse é o meu corpo dado em favor de vocês.
Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Meus irmãos, esse é o nosso Deus gracioso e perdoador. Ele sabia que eles iam fazer isso. Mas mesmo assim, Jesus anuncia o perdão, mesmo antes deles fazerem. E uma coisa que você precisa ter em mente, e você precisa entender isso, é que para conceder perdão, sempre é necessário algum tipo de sacrifício. Para você perdoar alguém, e para Deus nos perdoar, todo perdão envolve você o seguinte, você absorver o dano. Pensa o seguinte, você vai lá na minha casa e, sei lá, você derruba um vaso lá e quebra o vaso meu. Eu tenho duas opções. Ou eu mando a conta para você, ó, faz um pix aí, R$70. Ou eu falo para você, não, deixa quieto. Só que aí o prejuízo fica com quem? Comigo. Toda vez que eu vou conceder perdão, eu preciso absorver o prejuízo. E a boa notícia é que Cristo absorveu o prejuízo. Por isso que ele estava sentado na mesa e ele disse, olha o prejuízo aqui. Esse é o meu corpo, partido em favor de vocês. Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Cristo, ele aceita conceder perdão e absorver para si todo prejuízo. Meus irmãos, sabe qual que é o nosso papel diante dessa mesa? É reconhecer que eu sou um traidor. Reconhecer que é o seguinte, eu sou o Pedro, eu sou o Judas, eu sou o zelote violento, sou eu. Mas crer que Jesus, ele anunciou perdão pela cruz. E se apropriar disso. A revolução começa, meus irmãos. A revolução começa quando nós entendemos isso, reconhecemos quem somos. E nos apropriamos desse perdão que vem do Senhor. E somos de fato perdoados. E vivemos à luz de pessoas perdoadas. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, você já fez isso? Você já se apropriou do perdão de Jesus dessa forma? E olha como isso é revolucionário, eu quero mostrar, eu sei que você sabe disso, mas eu quero mostrar como isso de fato é mais revolucionário do que qualquer outra coisa. Meus irmãos, ter essa consciência, eu sou perdoado. Em Cristo eu sou perdoado. Isso revoluciona a minha consciência e as minhas emoções. Quantas pessoas você conhece que vivem se atormentando por causa de erros que cometeram no passado? Quantas pessoas você conhece que assim, puxa, eu quando fui pai, o meu filho está assim, é porque eu... E ela vive assim, carregando aquilo. Quantas pessoas você conhece que, às vezes, quando eu como filho, meu pai morreu, minha mãe morreu, e eu fui um péssimo filho. E eu carrego isso. O meu casamento acabou por causa de mim. Lá no meu serviço aconteceu isso por causa de mim. Quantas pessoas a gente conhece que carregam culpa? Que se martirizam com isso? Eu deveria ser assim, eu não consigo. E a pessoa fica remoendo isso. Meus irmãos, sabe qual é a boa notícia? Cristo pagou naquela cruz. Então se Cristo pagou pelos meus pecados, eu entrego para Jesus e eu não preciso mais me cobrar disso, porque Ele já pagou, a conta está paga. Isso é libertador. Isso é libertador. Você viver não carregando culpa é libertador. E eu faço uma pergunta para você. Quais são os grandes arrependimentos da sua vida? Para um pouquinho e pense nisso. Quais são os grandes arrependimentos da sua vida? Minha pergunta é, você já pegou isso e levou para o Senhor e descansou no perdão dEle? Ou você continua remoendo isso? Seja livre em Cristo. Seja livre em Cristo. Deite a sua cabeça no travesseiro, crendo, eu sou perdoado em Cristo. Isso revoluciona não só a minha consciência e as minhas emoções. E aqui, ainda falando sobre essa questão de consciência, quantas pessoas a gente conhece que vive assim, tentando compensar erros do passado? Conhece pessoas assim? Eu sei que eu errei lá e eu vivo tentando, sempre com aquele sentimento de dívida. Meus irmãos, descanse em Cristo. Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Isso revoluciona não só a minha consciência, mas revoluciona a minha identidade. Eu sou perdoado. Quantas pessoas a gente conhece que vive assim, se atormentando assim, porque as pessoas não gostam de mim, porque o que as pessoas estão pensando de mim, e ela coloca a sua identidade, quem eu sou, muito atrelada a como ela se desenvolveu na vida. E há muitas pessoas que vivem frustradas, porque não se desenvolveram do jeito que gostariam. Há muitas pessoas que vivem envergonhadas, porque quando elas olham para si, elas acham que elas não se adequam à cultura. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem eu sou em Cristo? Um pecador perdoado.
esse sou eu. Eu não sou uma pessoa que é desprezada por onde eu passo, eu sou um pecador perdoado. Eu não sou um pobre que não deu certo na vida, eu sou um pecador perdoado. Eu não sou uma pessoa, um careca barrigudo que ninguém gosta de mim. Eu sou uma pessoa perdoada pelo Senhor que morreu por mim. Ainda que todo mundo me rejeite, o Senhor me acolhe. Meus irmãos, a nossa identidade tem que estar nessa mesa, no perdão que vem de Cristo. Esse sou eu. Eu não preciso provar nada para ninguém. E em Cristo eu sou perdoado. Isso revoluciona não só a minha identidade, mas isso revoluciona os meus desejos e as minhas ações. Uma vez que eu sou perdoado em Cristo, eu quero viver diferente. Eu quero servir esse Cristo. Eu quero amar esse Cristo. Isso começa a mudar a maneira como eu vivo. E percebe o seguinte, o que eu estou querendo mostrar para você aqui? Como que essa simples verdade, que Deus, de graça, nos perdoa em Cristo por meio da cruz, como isso é revolucionário para nós. Como isso é mais revolucionário do que qualquer outra coisa. Isso muda tudo. Isso muda como eu ajo, o que eu quero da vida. Antes, o que eu queria da vida? Casar, ter filho e ficar rico. Hoje, o que eu quero da vida? Honrar o Cristo que me perdoou. Isso muda. Além disso, eu sou perdoado, isso revoluciona as minhas frustrações. Eu não vivo preso no passado. O que eu poderia ter feito? Eu estou em Cristo. Ele me salvou. Ele me perdoa. Eu sou perdoado. Irmãos, isso revoluciona a minha esperança. Se eu sou perdoado, eu olho para o futuro com esperança. Porque ainda que meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. E eu viverei para sempre com Ele no mundo perfeito. Eu sou perdoado muda completamente a maneira como nós nos vemos e a maneira como nós vivemos. E não existe nada mais revolucionário que isso. Mas, irmão, se a gente se apropriasse disso de coração, eu creio de verdade que a gente teria muito menos problemas emocionais. Boa parte dos problemas que a gente tem na nossa vida, dos problemas emocionais, é porque a gente vai se esquecendo quem nós somos em Cristo. E a gente começa a se apegar a outras questões menores da vida. E é por isso que o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa manhã para você olhar para essa mesa e se lembrar. Esse é você, um traidor. Esse é você, um pecador. Fez coisa errada e faz ainda. Mas Jesus olha para você e fala, esse é o meu corpo dado em favor de você. Esse é o meu sangue derramado em favor de você. Eu te perdoo. Isso muda tudo. Isso é revolucionário. A revolução, meus irmãos, começa com o perdão que vem de Cristo para nós de graça. E é revolucionador quando você se apropria desse perdão. Mas a revolução continua. Porque uma vez perdoados em Cristo e cheios dessa graça e desse amor, o chamado do Senhor é que a revolução continue por meio de nós, espalhando esse perdão e esse amor por aí. O texto que a gente leu de 1 Coríntios vai falar, né? Jesus, na noite que foi traído, ele entregou o pão, bebeu do cálice, etc. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é um texto que, embora tenha outras aplicações, a aplicação primária desse texto, e no contexto, é pessoas que são perdoadas por Cristo, mas não consideram, receberam do amor de Cristo, mas não estão amando as outras pessoas. Quando comer indignamente aqui do cálice, e comer do pão indignamente, e beber do cálice indignamente, no contexto, é quando eu, recebendo desse amor, eu estou negando esse amor a outras pessoas. Quando eu, sendo acolhido pelo Senhor, eu não estou acolhendo as outras pessoas. Quando eu, sendo perdoado pelo Senhor, eu não estou perdoando as outras pessoas. É quando eu fui recebido nessa mesa, mesmo não merecendo estar nessa mesa, e eu olho para os outros e falo, você é indigno de sentar na mesa comigo. No contexto de 1 Coríntios, isso é comer e beber de maneira indigna. No contexto, então, era desprezar, não considerar e não amar o irmão. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Todas as vezes que nós excluímos alguém, ou nos amargamos contra uma pessoa, eu estou me esquecendo que eu também sou indigno. Eu não sei se já parou para pensar nisso. Mas todas as vezes que nós nos fechamos para alguém e maltratamos uma pessoa porque ela fez alguma coisa contra mim, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, quem ele pensa que ele é para fazer isso comigo? Como se você fosse muito melhor que ele. Como assim? Não, eu não mereço que ele faça isso comigo. E o texto bíblico está dizendo o seguinte, quando eu faço isso, eu estou me esquecendo que eu também não sou digno de sentar nessa mesa.
Eu não tô acima dele, a gente está tudo farinha do mesmo saco. Essa mesa, meus irmãos, nos lembra que nós somos igualmente indignos. Ninguém é digno de estender a mão e pegar do pão e beber do cálice. Todos nós somos indignos. Mas sabe quando eu me torno indigno para comer do pão e beber do cálice? Quando eu me esqueço que eu não sou digno. E eu começo a achar que o outro não é digno, mas eu sou. E eu começo a criar barreiras entre eu e as outras pessoas. Meus irmãos, uma vez salvos, e essa é a implicação do evangelho. Uma vez salvo, o meu papel é incluir as pessoas. É construir pontes, é perdoar, é amar, é considerar. Porque é isso que Cristo fez com a gente. Ele me acolheu quando eu não merecia ser acolhido. Ele me perdoou quando eu não merecia ser perdoado. Ele me amou quando eu merecia ser condenado. Então, se tem alguém na minha volta que merece ser condenado, eu tenho que agir que nem Cristo agiu comigo. Se eu tenho alguém à minha volta que não merece ser perdoado, eu também não merecia. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter de como o perdão revoluciona a minha vida pessoal e como isso começa a abranger a maneira como eu me relaciono com as pessoas. E meus irmãos, vamos lá. Se relacionar assim não é revolucionador? Você quer ter uma família feliz? De verdade, bem estruturada, que funciona bem? É só vocês se relacionarem a partir do perdão de Cristo. Isso muda tudo. E para isso, para viver essa vida passando para frente aquilo que recebemos de Cristo, eu diria que tem pelo menos aí 3 coisas, e eu vou passar por isso bem rápido. Primeiro, para viver desse jeito a gente precisa ter humildade. Reconhecendo o seguinte: quem sou eu? Eu não sou uma pessoa digna que, como você teve coragem de fazer isso comigo. Eu sou um outro pecador, que também merecia o inferno, mas que foi salvo pela graça. E para isso, Cristo teve que derramar sangue. E hoje eu sou perdoado. Então se eu precisar derramar umas lágrimas, está tudo bem. Ele derramou sangue por mim. Então se eu precisar perder um pouquinho de dinheiro, está tudo bem. Ou muito dinheiro. Ele perdeu a vida por mim. Essa humildade, para viver bem com as pessoas, meus irmãos. E a revolução começa quando a gente reconhece que a gente não está um degrau acima, a gente está um degrau abaixo. Que eu também sou indigno. Que eu não mereço. E quando eu tenho essa consciência no meu coração, isso me leva a tratar o meu próximo com perdão e amor. Porque todas as vezes que nós tratamos o outro com indignação, com vingança, com amargura e etc., a gente está agindo como se a gente fosse melhor que ele. E a pergunta que eu faço para você é: quem sou eu? E quem é você para dizer que uma outra pessoa não é digna de estar à mesa? Quem sou eu para não estender a cadeira e falar: senta aqui do meu lado? Se Jesus fez isso comigo. Para viver dessa forma, meus irmãos, é preciso reconhecer: eu fui perdoado. E eu fui perdoado porque eu também não presto. Isso é revolucionador. Além dessa humildade, entender esse amor de Cristo, esse perdão de Cristo, essa graça de Cristo, leva a gente a viver uma vida de misericórdia para com as pessoas. Não de olho por olho, dente por dente, mas de misericórdia para com as pessoas. Eu tenho essa consciência de que é o seguinte: eu não merecia estar aqui na mesa, mas ele me aceitou. E ele pagou o preço para isso. Então, eu tenho que agir com as pessoas dessa mesma maneira misericordiosa, não cobrando, mas amando. E agora eu quero que você pare e pense um pouquinho. Hoje é o primeiro domingo do mês. A última vez que a gente celebrou a ceia foi no domingo passado, no primeiro domingo do mês passado. Da última ceia para cá, quantas coisas erradas que talvez você confessou lá na última ceia, esse mês não mudou muita coisa? Pensou aí? A pergunta é o seguinte: como que o Senhor Jesus te trata? Com misericórdia ou não? Ah, mas ele fez isso de novo contra mim. E você faz quantas vezes contra Cristo? Ah, não, mas tudo tem um limite. Já pensou se Jesus falasse isso para você? Não, ó, vou te perdoar, mas essa vez é a última, viu? Mas a próxima é daqui para o inferno. Já pensou se Jesus falasse assim com a gente? Mas ele é misericordioso. E é uma misericórdia que não tem limites. E é por isso que o texto que a gente leu, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 7 vezes? E quando Pedro fez essa pergunta, ele achou que ele estava assim: 7 vezes, ó. Tô indo longe, hein, Senhor? A resposta de Jesus é: não é 7, é 70 vezes 7. E quando ele fala 70 vezes 7,
o que ele está querendo dizer não é para fazer a conta, ó, 7 vezes, é tantas vezes, vou anotando, porque aí quando der... Não, o que ele está querendo dizer é sempre, é ilimitado. Essa é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A gente começou esse culto lendo o texto, que quem é esse Senhor? Quem é semelhante a ti, Senhor, que nos perdoa, que pisa nos nossos pecados e fala, deixa quieto. E lembre-se disso. Para demonstrar misericórdia, Jesus teve que pagar um preço. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, qual é o preço que você tem que pagar? Para demonstrar misericórdia, para demonstrar graça para as pessoas à sua volta. Às vezes custa, e às vezes custa mesmo. Às vezes custa dinheiro, às vezes custa a nossa honra, às vezes custa a gente fazer às vezes papel de bobo. Mas Cristo pagou um preço maior, né? Percebe, meus irmãos? As coisas que nós fazemos para o nosso próximo, elas só são grandes se a gente considera assim, se a gente colocar em perspectiva o que eu já fiz. Agora, quando a gente coloca em perspectiva quem o Senhor é e o que Ele faz, não tem nada que eu faça que eu olhe e fale assim, não, estou fazendo demais. Não tem. E uma pergunta para você meditar. Você é casado com uma pessoa fácil? Qual é o preço que você precisa pagar para demonstrar mais misericórdia para o seu cônjuge? Para você que está aqui tem filhos. Seus filhos são os anjinhos? Se não são, qual é o preço que você precisa pagar para demonstrar mais misericórdia pelos seus filhos? Qual é o preço que você precisa pagar para demonstrar mais misericórdia para os seus irmãos aqui da igreja? Isso é revolucionário, meus irmãos. Isso é revolucionário. E não só a gente fala de humildade, misericórdia, mas por último, o perdão propriamente dito. Meus irmãos, não há nada mais necessário e revolucionário em nossas relações do que o perdão. É impossível você ter um casamento saudável sem praticar perdão. É impossível você ter uma família com filhos e pais que vivem bem sem praticar o perdão. É impossível você conviver bem na igreja sem praticar o perdão, porque é o seguinte, todo mundo é pecador, não é? Isso significa o seguinte, você vai conviver com as pessoas, elas vão pecar contra você, e você vai pecar contra elas. E ou a gente vive a partir do perdão de Cristo, ou a gente vai viver mal, ou a gente vai viver guardando mágoa, ou a gente vai viver, às vezes tendo assim, não quero ver nem... Ou a gente vai viver assim, não. O Felipe vai no culto da manhã, então nem vou no culto da manhã. Vou no culto da noite. Ou a gente vive o perdão de Cristo, ou no fim a gente não vai conseguir conviver com ninguém de maneira saudável. Porque todo mundo falha. E todo mundo vai precisar perdoar, mas não só perdoar, mas também pedir perdão. E o que é perdoar? Para assim, deixar claro para você. Mas Júlio, o que é perdão? É assim, é eu fingir que nada aconteceu? O que é perdoar? É assim, deixar quieto, nem vamos falar disso, não. Sabe o que é perdoar? É você reconhecer que alguém te causou um dano, mas ao invés de escolher cobrar ela disso, e fazer ela sofrer por causa disso, você escolhe absorver esse dano. Isso é perdoar. Você fez isso contra mim, isso me feriu. E eu posso ou querer retrucar, ou querer te cobrar disso. Mas ao invés disso, eu escolho absorver esse dano, como Cristo fez comigo. Isso é perdoar. E percebe a palavrinha aqui, é importante. É uma escolha. Porque se você depender do que você está sentindo, você vai comprar uma arma para dar um tiro no peito do outro. Dependendo da situação. É a escolha de não cobrar aquilo que o outro fez contra você. Porque não é assim que Cristo age com a gente? Não é assim que Cristo age com a gente? Uma pergunta que é muito comum as pessoas falarem quando a gente fala sobre esse assunto é, Júlio, mas e quando eu não... Eu sei disso, mas eu não consigo perdoar. Como é que eu faço? E meus irmãos, a colocação certa não é eu não consigo perdoar. A colocação certa é eu não quero perdoar, eu não sinto vontade de perdoar. E eu quero colocar uma frase aqui do Tim Keller, onde ele fala sobre isso, que é muito interessante, ele falando do perdão e dos nossos sentimentos. E ele diz o seguinte, o perdão, ele é concedido antes de ser sentido. Não sentido antes de ser concedido. Olha o que ele está falando. O que vem primeiro? Ai, que vontade de perdoar ou o perdão? O que vem primeiro é o perdão, não a vontade de perdoar. É uma promessa que você faz de não cobrar o preço do pecado da pessoa que o feriu.
O que é perdão? É você fazer uma promessa. Você fez isso contra mim, mas eu não vou te cobrar disso. É provável que você sempre tenha pensado, bem, eu preciso sentir antes de concedê-lo. Tenho que começar a sentir menos raiva antes de... Se você esperar para senti-lo antes de concedê-lo, você nunca concederá. Você estará para sempre em uma prisão de raiva. É muito comum a gente pensar, não, o meu coração precisa... Eu preciso sentir um pouquinho menos de raiva, está muito à flor da pele para... Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, se você esperar sentir, você não vai fazer nunca. O perdão, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei interessante. Ele falou assim, o perdão é uma escolha que eu faço o seguinte, eu pego os meus sentimentos, eu pego os meus medos, eu pego as minhas vontades, eu me submeto a toda essa escolha que eu fiz. E o perdão é isso. E sabe qual é a boa notícia? É que quando a gente toma essa postura diante do Senhor, Deus vai trabalhando no nosso coração. Deus vai trabalhando nos nossos sentimentos e daqui a pouco, só que isso não vai acontecer antes de... Não vai acontecer para eu tomar essa decisão. Vai acontecer, quando eu tomo essa decisão, vai acontecer depois. Perdoar, gente, e isso aqui é uma coisa importante, é uma escolha. Eu não quero, eu não sinto, não é essa a minha vontade, mas é o que Deus quer de mim. E eu escolho perdoar. Então, eu pego os meus medos, eu pego as minhas lembranças, eu pego os meus sentimentos, e sabe o que eu faço? Eu falo para os meus sentimentos, eu escolhi perdoar. Então, não é para eu ficar sentindo isso. Eu pego para as minhas vontades de ir lá e prejudicar o outro, e eu falo assim, eu escolhi perdoá-lo, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada, eu não vou ficar queimando o filme dele. Não, eu perdoei. É uma luta com você mesmo. É uma luta interna. Mas isso é perdão. E sabe qual é a boa notícia? Quando a gente toma essa decisão diante do Senhor, o Espírito de Deus age na gente. E daqui a pouco você vai vendo o Senhor limpando o seu coração, te dando graça, sabedoria para lidar com essas questões. E a perspectiva que nós precisamos ter, meus irmãos, é a seguinte: se Cristo me perdoou para eu sentar na mesa, como eu posso reter perdão para quem quer que seja? Se Ele me perdoou para eu poder participar dessa mesa, quem sou eu para dizer que não, Ele foi longe demais contra mim? É a história que a gente leu da parábola que Jesus contou. Do homem que devia bilhões e foi perdoado, e aí fica cobrando 2.000 do outro. Não tem cabimento. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter. A mesa do Senhor, meus irmãos, ela nos chama a ser pacificadores e perdoadores. E isso não tem nada mais revolucionário do que isso. Não tem nada mais revolucionário para os seus relacionamentos do que uma vida sendo perdoada e perdoando. Não há nada mais revolucionário para a sua família do que viver isso daqui. Não há nada mais... Meus irmãos, se a nossa sociedade vivesse assim, resolvia todos os problemas. E no fim é isso daqui que vai permanecer para sempre. Esse é o reino de Deus. Esses são os valores do reino de Deus. Eu fui perdoado em Cristo. E uma vez perdoado por Ele, eu sou chamado a viver demonstrando misericórdia e perdoando as pessoas à minha volta. E fechando aqui já a nossa reflexão, meus irmãos, eu quero enfatizar isso. Não há nada mais poderoso e revolucionário do que o perdão que nós recebemos em Cristo. Você não vai achar nada que vai mudar mais a sua vida do que o perdão em Cristo. Nenhum casamento muda mais a vida de uma pessoa do que o perdão em Cristo. Até quando nascem filhos, que a vida muda muito, não se compara à mudança que acontece quando nós recebemos o perdão de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você já recebeu esse perdão? Tem certeza? Você pode olhar e dizer o seguinte: esse perdão revolucionário e transformador, isso é uma realidade na minha vida, eu me apropriei disso em Cristo. Você já recebeu isso? Tem certeza? Se não, Jesus te chama, se arrependa e viva à luz disso. Se entregue a Ele, se aproprie do perdão dEle, reconheça que você também é um traidor que não é digno de sentar na mesa, mas que Ele partiu o pão e derramou o sangue no seu lugar. Creia nesse Cristo e receba desse perdão revolucionário você também. Uma segunda questão, para a gente finalizar aqui, concluindo, é que esse texto nos levanta essa pergunta. Se você tem um estilo de vida belicoso e sem misericórdia, você é uma pessoa assim? Uma pessoa belicosa, é uma pessoa briguenta. É uma pessoa que é o seguinte: eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Eu falo mesmo. Você é esse estilo de pessoa? Meu querido, isso não combina com o perdão que a gente recebe de Cristo. Porque Cristo não é assim com a gente. Cristo é paciente, Cristo é misericordioso. Pare um pouquinho para pensar quantos, usando uma figura de linguagem, quantos sapos Deus engole por amor a nós.
Então, se eu creio nesse Cristo, se eu creio nesse perdão, se eu creio nessa graça, isso tem que mudar. E o desafio é coloque-se diante do Senhor e fala, Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda a demonstrar a tua misericórdia e o teu perdão. Meus irmãos, não há nada mais. Você quer transformar. Às vezes, aqui um parênteses, às vezes a gente tem algumas pessoas com quem a gente convive que são pessoas difíceis. E a gente quer transformar essas pessoas na cajadada. Ah, eu vou falar umas poucas e boas para ela. Ah, ela... É claro, meus irmãos, que há espaço para a gente ter algumas conversas mais sérias em alguns momentos. Mas o que transforma é o amor e a misericórdia. Cristo nos atrai a Ele não com base na força, mas com base na graça. Não há nada... Você está com problemas com alguma pessoa, não vai a ferro e fogo não. Isso não vai mudar nada, só vai piorar. Haja com base na misericórdia de Deus, que isso sim é revolucionário. E uma última pergunta para você meditar é, se você tem retido perdão a alguém. Depois de ouvir tudo isso, tem alguém que você tem negado sentar na mesa com você? Tem alguém que você está negando perdão? Tem alguém que você está retendo isso? Talvez algum amigo? Como ele pôde fazer isso comigo, depois de tantos anos de amizade? Talvez algum familiar? Talvez o seu próprio cônjuge? Talvez tenha alguém aqui, nessa manhã, que vocês estão fingindo que está tudo bem. Mas assim, faz muito tempo que a coisa está terrível. A amargura tomou conta do seu casamento. Talvez com seus filhos, você está amargurado, ressentido. Talvez com algum irmão seu, ou da igreja, ou de sangue ou da igreja. Meu querido, o chamado de Jesus para você é que você reconheça o seguinte, eu sou um traidor também. Eu peco também, e Cristo me perdoou. Então eu quero estender esse perdão para essa pessoa. E lembre-se de uma coisa, não é sentimento. Eu sei, você não quer, eu também não. É escolha. É o que Cristo quer de mim. Mas lembre-se de uma coisa, só perdoa quem é perdoado. Às vezes o seu problema, com essa questão da amargura e do ressentimento, é porque é o seguinte, você não recebeu desse perdão de Jesus ainda, então você não entende o que é isso. Antes de passar para frente, ninguém dá aquilo que não tem. A gente só consegue viver desse jeito se o perdão e o amor de Cristo estiver reinando no nosso coração. O chamado do Senhor, meus irmãos, é que nós sejamos promotores da unidade, da paz e do amor. Porque Cristo é assim conosco. E não há nada mais revolucionário para as relações humanas do que viver o perdão de Cristo. Lembra que eu falei que a revolução de Cristo começa pequena, parece que não é grande coisa, mas o negócio vai indo. O perdão é isso. Não parece grande coisa, né? Não parece uma coisa tão transformadora assim. Mas é revolucionário. E não há nada mais revolucionário do que receber desse perdão e viver esse amor e esse perdão com as pessoas à nossa volta. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E que como igreja, nós vivamos essa revolução. Que começa com perdão. E nós estamos no primeiro domingo do mês, onde nós celebramos a ceia do Senhor. E o texto todo e tudo que a gente falou aqui remete à ceia. E o meu desafio para você é o seguinte, quando você se sentar agora para comer desse pão e beber desse cálice, lembre-se, você é um desses traidores que Jesus chamou para sentar na mesa com ele. Você não merece estar aqui. Eu também não. Eu sou um desses que, assim como Pedro, já negou Jesus várias vezes. Mas ele teve misericórdia de mim, ele olha para mim e fala, esse é o meu corpo dado em favor de você. Esse é o meu sangue derramado em seu favor. E eu quero te desafiar nesse momento, que a gente vai participar da ceia, a confessar talvez algum pecado que você não tenha confessado ainda ao Senhor, e se apropriar do perdão do Senhor. Talvez tenha alguém aqui, nessa manhã, que você já pediu perdão para o Senhor do mesmo pecado umas 500 vezes. Mas embora você já tenha pedido perdão, aquilo continua te perturbando. O chamado do Senhor Jesus não é que você não só peça perdão, mas que você se aproprie do perdão. Cristo Jesus já derramou o sangue dele, já entregou o corpo dele, ele nos perdoou. E ponto final. Enquanto participamos dessa mesa, eu quero que você pense também não só na sua vida com Deus, mas pense o seguinte, uma vez perdoado pelo Senhor, tem alguém que eu tenho negado essa misericórdia? Eu estou negando esse amor a alguém? Eu estou retendo essa misericórdia a alguém? Júlio, mas você não sabe como aquela pessoa é difícil. É que você não convive com meu marido, se você convivesse. É que você não convive com meu pai e com a minha mãe, se você convivesse. É que você não convive com... É que você não tem o patrão que eu tenho, senão você ia entender o que eu estou falando.
Garanto para você, não é pior do que você contra o Senhor. E o chamado do Senhor é, me ajuda, Deus. É que você se coloque diante dele falando, Senhor, me ajude. Me ajude a ter essa misericórdia. E eu quero desafiar você a fazer isso. Se você tem retido isso para alguém, ore nesse momento pedindo perdão ao Senhor. Falando, Senhor, no nome do Senhor, eu perdoo tal pessoa. E Deus me ajuda a manter essa decisão. Porque a mesa do Senhor é uma mesa que nos convida à autorreflexão, a autoexame e também a liberar esse amor e essa graça às pessoas à nossa volta.